Neste vídeo, vamos falar sobre um tema muito importante. Quanto tempo um crente deve esperar antes de ser batizado? Também vamos abordar a idade mínima para o batismo e se há pré-requisitos para alguém tomar essa decisão tão significativa. O Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, verso 16. Essa passagem não ensina que o batismo é necessário para a salvação. A condenação vem pela incredulidade, não pela falta do batismo. A fé em Cristo é suficiente para a salvação, mas o batismo é um passo esperado como evidência dessa fé. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, ele ordenou que fossem batizados. Atos 10, verso 48. Isso nos mostra que aqueles que guiam novos convertidos têm a responsabilidade de incentivá-los nessa obediência. O batismo não depende da total compreensão da doutrina. Em Atos, os novos crentes eram batizados rapidamente. Mas será que eles já compreendiam plenamente sua união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição? A resposta é que o mais importante era a obediência. Hoje, porém, temos uma realidade diferente. Algumas pessoas se batizam sem uma conversão genuína. E se alguém percebe depois que não era salvo quando foi batizado? Então, ao se converter de fato, deve ser batizado novamente. No entanto, é preciso sabedoria para evitar segundos batismos desnecessários. O tempo adequado antes do batismo pode ajudar a confirmar a realidade da salvação. Os tempos são diferentes de Atos. Lá, milhares foram convertidos e batizados rapidamente, mas vemos apenas um caso de um falso convertido, Simão, o feiticeiro. Hoje, há muitos que parecem crer, mas depois mostram que nunca nasceram de novo. Por isso, devemos buscar evidências claras da vida divina antes de batizar alguém. Batizar prematuramente alguém que depois se afasta do Evangelho traz desonra ao nome do Senhor e dá motivos para os incrédulos zombarem. Por outro lado, esperar demais para batizar alguém pode transmitir a ideia de que obedecer às Escrituras é opcional. O equilíbrio é essencial. Se batizarmos cedo demais, podemos comprometer nosso testemunho. Se esperarmos tempo demais, podemos enfraquecer a importância da obediência. Cada caso deve ser analisado com sabedoria, levando em conta o passado, a personalidade e o caráter da pessoa. Muitos demonstram entusiasmo no início, mas depois desaparecem como fogos de artifício. Sobre a idade mínima para o batismo, sabemos que ser batizado em, literalmente, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, verso 19, significa uma identificação pública com Deus. O batismo é um testemunho individual, enquanto a recepção na Assembleia é um testemunho coletivo. A Bíblia não estabelece uma idade mínima para isso, mas podemos considerar alguns princípios. Em Marcos 5, verso 42, vemos uma menina de 12 anos recebendo um milagre que foi um testemunho público. O Senhor Jesus também aparece publicamente pela primeira vez aos 12 anos, Lucas 2, verso 42. Na tradição judaica, os jovens assumem responsabilidade pública por volta dessa idade. Isso não significa que 12 anos seja uma regra, mas nos dá uma ideia de maturidade mínima. Ainda assim, devemos ter cuidado para não destacar conversões infantis de forma exagerada. Muitos jovens se convertem cedo, e isso é maravilhoso, mas se um deles perceber depois que não era realmente salvo, devemos alimentá-los espiritualmente sem pressioná-los. Pais que incentivam seus filhos ao batismo sem um entendimento claro podem acabar atrapalhando tanto seus filhos quanto a obra de Deus. A adolescência é um período de desafios. Para alguns, a comunhão na Assembleia pode ser um apoio essencial, mas para outros pode ser um fardo se ainda não estão preparados espiritualmente. Agora, sobre os pré-requisitos para o batismo, podemos considerar 4 casos diferentes. Primeiro, se alguém espera ser perfeito para se batizar, nunca o fará. A obediência à palavra deve ser imediata. Atos 2, verso 41. Segundo, se alguém insiste em viver de maneira desobediente e descuidada, sem evidências de uma vida cristã verdadeira, o batismo é inapropriado. Terceiro,
Se a pessoa ainda não compreende bem os ensinamentos bíblicos, é necessário paciência e instrução antes do batismo. Se houver disposição para aprender, então pode ser batizada. Quarto, se alguém luta com um pecado visível e persistente, como fumar, isso pode ser um problema. O batismo simboliza morrer com Cristo e ressuscitar para uma nova vida. Romanos 6, verso 4. Como batizar alguém que ainda está preso a um vício, demonstrando que essa novidade de vida não é uma realidade para ele? Alguns acreditam que o batismo pode ajudá-los a vencer um pecado, mas raramente é o caso. Por exemplo, se batizarmos alguém que fuma, isso pode parecer uma aprovação indireta ao hábito. A Bíblia ensina que devemos viver em santidade, então seria incoerente declarar publicamente que a pessoa morreu para o pecado enquanto ainda está sob seu domínio. Cada decisão sobre o batismo deve ser feita com discernimento e sabedoria. Não queremos impedir ninguém de obedecer à palavra, mas também não queremos banalizar um ato tão importante. Que o Senhor nos guie para equilibrarmos fidelidade à sua palavra e sensibilidade aos desafios que cada pessoa enfrenta.